Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula do Sistema Mirage para Medicina e Segurança do Trabalho. Dessa vez nós vamos aprender a fazer a consulta médica ocupacional, ok? Então vou passar aqui os parâmetros, como se executa, para que o médico do trabalho ou o médico executor possa ter alguma orientação nesse sentido. Subentende-se que a pessoa já fez a pré-consulta, né? Ou esteja realizando uma audiometria, e aí o médico vai abrir com esse botão aqui a tela da área de atendimento médico ocupacional, ok? Quando ele abrir, se tiver várias pré-consultas, aqui coloquei uma só como exemplo, né? Mas aqui pode ter uma lista. Ela pode estar pintada de algumas cores, ok? Pode estar em verde, em azul. Se estiver fazendo audiometria vai aparecer em azul, então o médico não vai chamar, porque ele sabe que vai estar, né, fazendo audiometria, ok? As que vão sendo realizadas, elas vão ficando aqui embaixo, e aqui fica sempre as que ainda estão a realizar, na ordem em que foram feitas. Então sempre vai estar as de cima na frente, né? Aqui há esse movimento aqui, esse sistema que fica correndo um tempo aqui, é que ele fica automaticamente atualizando essa lista, né? Então ele corre e atualiza. Mas se você quiser atualizar manualmente, você pode clicar aqui direto que ele atualiza. Aqui com essa lupinha aqui, você pesquisa numa data específica que você quiser. Você coloca a data aqui e clica aqui para pesquisar, e vai pesquisar naquela data que você quer. Você está procurando uma consulta específica que você fez há algum tempo, né? Aqui os dados que vieram lá da pré-consulta, né? Dizendo que tem PCMSO. Aqui, se tivesse a presença de algum exame alterado nos exames anteriores, algum complementar, ia aparecer aqui destacado. Aqui é para colocar alerta. Por exemplo, eu quero deixar um lembrete para mim. Na próxima vez que essa funcionária vier fazer um exame, eu quero ter um lembrete. Aí o sistema vai destacar também esse ícone aqui para lembrar que tem um alerta, né? Você pode abrir aqui, escrever um alerta, né? Aqui, se você clicar, ele vai abrir a parte de passagens do funcionário, né? Se tiver algum alterado, ele destaca. Se não, você pode clicar aqui da mesma forma. Você vai ver os últimos exames que o funcionário fez, ok? Mas voltando lá na seleção, selecionou o funcionário. Aí você vem, você tem uma folha de rosto, que é um lugar onde você pode escrever livremente. Essa parte só fica no prontuário digital, ele só fica armazenado em banco de dados, não vai ser impresso. Isso aqui é tipo um bloco de anotações do próprio médico, que ele pode colocar algumas coisas para ele ter um registro disso, né, do que ele perguntou, às vezes alguma coisa que ele pesquisou com o funcionário, né, alguma investigação. Aqui mostra os riscos que foram lançados se tiver o PPRA acoplado, ou quem cadastrou a função lançou os riscos que veio de algum PPRA, né. Aqui a declaração de saúde, essas são as perguntas baseadas na recomendação da ANANT. Então lá na pré-consulta já foi feita perguntas, e aí aqui foi pontuada, você pode aprofundar, né? Aqui você pode escrever um complemento para sair na ficha, e aqui uma observação que não sai na ficha. Grava aqui também. Para cada uma que você seleciona, você pode ter um complemento e uma observação. Ou você pode pontuar outra, se acaso você quiser perguntar. Pois bem, para a anamnese, quando entra aqui, você nota aqui que tem os exames com a data, você pode observar. E aqui tem um X, ó, X e X. O X significa não realizado. N é normal, A alterado, E estável, G agravamento, né? Então, quando eu clico duas vezes sobre o exame médico, ele troca lá. Cada vez que eu clico, ele troca para uma coisa, ele vai alternando, ó. Então, se eu quero voltar
no N, eu clico aqui. Eu não fiz o teste de acuidade visual, então eu deixo o X. Ele não vai aparecer na ficha, nem no ASA, em lugar nenhum. Porque às vezes pode vir alguns exames complementares previstos na função, mas que por algum motivo não foram feitos, por não ser necessário naquele momento. Mas se fez, você coloca, clicando 2 vezes, ele vai trocar aqui. O teste de acuidade foi alterado. Eu clico novamente, ele fica alterado. Ok? Aqui eu tenho o exame físico, né? Eu tenho como cadastrar um pré-texto. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho do exame físico os títulos, né? Se eu quiser escrever aqui pré-textos, que depois eu posso clicar 2 vezes aqui dentro e colocar, ó, correto? Aqui nas queixas, ó, eu posso limpar, posso escrever. Esse que tem vira essa mãozinha, ó, eu posso cadastrar, né, algumas coisas e deixar como, né, aqui é a área de cadastro. E se eu clico 2 vezes aqui dentro, eu tenho um texto pré-cadastrado. Eu posso usar ou não, né? Ou eu posso escrever à vontade aqui. Conforme eu vou escrevendo, vai diminuindo o tamanho aqui. Eu tenho um tamanho de alguns caracteres, não posso escrever muito, né? Mas se eu precisar, eu posso escrever no verso da ficha aqui, ó. Posso abrir aqui e escrever um texto à vontade. Depois lá na emissão eu posso virar a ficha e mandar imprimir o verso, né? Então aqui eu termino aqui a anamnese. Se você notar, você vai ver que aqui ele dá algumas dicas de quais sistemas são afetados, né? Ó, aqui sistema cardíaco, ó, tá marcando, claro que aqui é um exemplo, né? Mas o cardiovascular tá marcando como vermelho, tá pontuando como muito forte a influência, né? A exigência no desempenho dessa função, o cardíaco, né? Claro que isso é só um exemplo, né? O caixa não teria um problema cardiovascular tão grande, né? Seria mais osteoarticular até, né? E aí nós temos o nexo causal, que de acordo com o CNAE da empresa, o INSS tem alguns tipos de doenças ocupacionais que geralmente tem nexo com esse tipo de CNAE. Aí temos assim a relação aqui. Temos, se ficar vermelhinho assim aqui, que tem um nexo, senão não vai aparecer. E a mesma coisa o PPRA, se tiver dados de PPRA para essa função, e você clicar aqui, você vai ver, aqui claro, é um exemplo, né? Mas aqui você veria a pontuação de como que seriam as exigências físicas, questão de estresse, de fatores psicológicos, a atividade que é desempenhada para essa função, se tem trabalho em altura, espaço confinado, se é periculoso, se é insalubre, se tem movimento repetitivo, né? Então aqui eu deixei tudo essa pontuação mais como uma exemplificação, né? Para você poder ver como ficaria. Então aqui ele denota, ó, aquilo que atinge mais essa pessoa, né? Aqui nessa outra aba nós temos perdão, né, nessa mesma aba nós temos fatores contribuintes para problemas de saúde ocupacional segundo o INSS. O que é isso aqui? São pesquisas, né, do INSS que determinaram que esses fatores aqui influenciam na questão de saúde ocupacional. Então a gente pode clicar aqui dentro e ele vai pontuar, né, para a gente, e isso vai servir como uma questão para poder fazer um relatório epidemiológico, né? Para depois a gente poder ter alguma estatística e poder fazer algum tipo de análise para prever, às vezes, se numa empresa tem muita questão de etilismo ou de tabagismo ou estresse ou alguns desses fatores, para disparar uma campanha, às vezes uma palestra, a gente poder ter algum tipo de dado para estudar e direcionar melhor os recursos, né?
Aqui nós temos os dados vitais, que é peso, altura e o PA, né? Ele já faz o cálculo aqui, diz qual seria o peso ideal, essas coisas, né? Aqui ele daria no peso e na pressão arterial um acompanhamento estatístico aqui com algumas barras aqui dizendo como foi o passado, né? Para você ter um histórico, né? Se isso está variando muito, alguma coisa assim. Acabou isso aqui, você já pode vir em finalizar. Aqui ele diz quantas vias do ASO. Aqui está em verde dizendo que pode entregar o ASO, porque às vezes aqui pode ficar vermelho. Se acaso a pré-consulta lá na frente não recebeu o exame, ou a empresa falou que é para segurar o ASO, que depois vem alguém do RH pegar, é só ela pontuar lá que aqui fica vermelho e você sabe que não precisa entregar, né? Pode deixar para que a empresa vem pegar depois, né? Aqui já disse que vai imprimir a ficha médica, se é frente ou verso, quantas vias do ASO, e é só clicar aqui. Aqui embaixo no rodapé está dizendo qual impressora está selecionada, porque a impressora fica fixa, para você não precisar ficar selecionando ela, né? Então você olha aqui, está selecionada uma impressora. Ah, não é essa impressora está errada. Então eu posso vir aqui na impressorinha, ó, selecionar a impressora que eu quero, ok? Clicar 2 vezes sobre ela e fechar, que ela vai aparecer aqui. Aí fica fixo. Agora, se eu quiser mudar a impressora só temporariamente, eu clico aqui, mudo a impressora que eu quero temporariamente. A próxima vez que eu entrar, vai estar a padrão de novo. Aqui em cima ele diz algumas informações, né? Tem o apto e inapto, que você pode selecionar temporariamente, né? E aqui ele diz o período que está previsto na função para o periódico dessa empresa. Nesse caso aqui, ó, eu mexi justamente para você perceber que lá na função está dizendo que queremos 24 meses, né? Só que aí o sistema está falando, período para esse exame, 12 meses. Por quê? Seria 24 meses, mas há risco na função. A lei diz, a norma, que se não houver risco, eu posso fazer a cada 24 meses. Havendo risco, não posso, então cai para 12, né? Aqui ele coloca a validade do ASO, né? E que tipo de exame será o próximo exame, né? Nós temos 2 tipos, normal, que é um exame corriqueiro, periódico, ou CA. CA é checagem de audiometria, né? Normalmente o sistema já seleciona isso automático, né? E aí, se a pessoa é deficiente físico, você pode selecionar aqui, que esse íconezinho vai aparecer sempre, né? E depois lá no PPRA também vai ter lá, se você seleciona aqui, nós temos como controlar depois quem são a porcentagem de deficiente que tem na empresa e assim por diante. Finalizou as informações, é só clicar aqui em imprimir, que o sistema vai imprimir na impressora que tiver selecionada. Eu acho que é isso. Aqui nós temos a idade e quanto tempo a pessoa está na empresa, né? Eu acho que não tem nenhum segredo. Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido. Até a próxima videoaula.